Semedo e o consultor de Políticas Públicas de Desenvolvimento, Aristides Monteiro. Muito obrigada pela vossa participação aqui no Jornal de Domingo. Começava por si, Mário Semedo. Vejo que está muito cansado, não deve ter parado nos últimos dias com tantas atividades à volta, sobretudo, do regresso dos Tubarões Azuis. Por isso, agradeço pela sua disponibilidade em estar aqui connosco. Já previa este sucesso todo da nossa Seleção Nacional de Futebol? A primeira vez que falamos na abertura do programa diário dos Tubarões estava tudo em aberto. Boa noite. Bom, de facto estou cansado, continuo a trabalhar de uma forma muito intensa, até porque temos outros compromissos, mas relativamente à nossa participação, é questão de recuperar as minhas entrevistas e ver e concluir que, de facto, sempre nós assumimos esta responsabilidade, isto é, de nós atingirmos esse objetivo que era de passar a primeira fase. Portanto, sempre foi assumido claramente esse objetivo. Mas a forma como nós alcançamos esse objetivo, isto é, a performance que nós tivemos nos jogos com a Espanha, com o Uruguai, com a Arábia Saudita e depois com os Estados Unidos, posso confessar que surpreendeu-nos em algum momento. Sim. Porque superou as expectativas de performance da seleção. Exatamente. E agora, o que é que segue? Já os rapazes já estão de volta, já estão alguns ainda em férias, a gozar do merecido descanso, mas há outros compromissos. Que começa já agora em setembro. Isso no futebol não para porque temos esses compromissos agora a nível da seleção, a partir de setembro, que será também uma tarefa difícil, que é a qualificação para o CAN 2027. Mas sabe, Nazaré, é que no futebol digo sempre que é mais complicado gerir estes momentos de vitórias ou de alguma euforia do que, de facto, nos momentos de perda. Temos que saber gerir toda esta situação, porque há um conjunto de situações que vão aparecendo com as vitórias, com toda essa euforia, que temos que estar devidamente preparados para gerir toda esta situação. Mas são desafios que nós assumimos, como sempre assumimos esses desafios, esperamos que consigamos atingir os nossos objetivos. Neste caso concreto, atingir os nossos objetivos é estar presente no próximo CAN, na fase final do próximo CAN. Mas sabemos também que será mais difícil, porque há um alerta muito claro em relação ao Cabo Verde e certamente que os nossos adversários quererão também impor-se em relação a Cabo Verde, e nós temos que estar preparados para isso. E mesmo em relação às expectativas internas, agora que alcançamos o que alcançamos neste Mundial, as expectativas, a fasquia já é mais alta. Naturalmente que sim. Isso é o próprio fenómeno do futebol. Sim. Quando se ganha, quando se atinge objetivos extraordinários, como é o nosso caso, há sempre expectativas altas e pensamos que estamos à altura de assumirmos esse objetivo. Falando aqui também com o Aristides Monteiro, toda esta visibilidade que Cabo Verde ganhou, vimos na reportagem que abriu este jornal, são várias agências de viagens que estão a ser procuradas por outros destinos que antes não tinham Cabo Verde em conta e agora todos querem vir para Cabo Verde. Como é que o país pode se preparar para receber este boom turístico que pode vir a acontecer? Bom, boa noite. Eu creio que estamos todos inspirados pelo sucesso dos Tubarões Azuis e de todo o trabalho que a Federação tem desenvolvido. Eu creio que nós temos que andar um pouco atrás e registrar que a seleção está num processo... portanto, eu lembro, em 2013,
um jogo no estádio da Várzea, a seleção precisava de uma vitória, não sei o que aconteceu, mas estávamos a disputar a qualificação para o Brasil 2014, né? Sim, 2014. E acabamos por perder a qualificação. Portanto, desde essa altura há um trabalho que a Federação vem desenvolvendo e, portanto, eu creio que chegar ao Mundial demonstra que há um trabalho que gerou resultados e que, portanto, o Cabo Verde está preparado neste momento para tirar partido da grande demanda, portanto, do contágio positivo que está a ter, além do futebol, não é? O Cabo Verde tem que se preparar para o próximo grande evento. Portanto, esse contágio positivo é naturalmente muito favorável, mas repare, se as buscas... E arrasta consigo desafios também. Se as buscas no Google subiram 5.000%, quer dizer que ou as organizações estão a tirar proveito desse alcance, ou se não, quer dizer que algumas disciplinas têm que ser aprendidas. E aqui o que eu queria fazer a ponto com a seleção é que a seleção jogou um futebol de alto nível, portanto, de classe mundial. E o que, portanto, para as outras disciplinas que em Cabo Verde, temos também de dominar as disciplinas de classe mundial. E no caso, a web, a internet é um grande mercado. Nós ainda não dominamos esse mercado e há muito tempo atrás nós tínhamos eu e outros tivemos a iniciativa de lançar produtos na internet, mas que não tinha tracking, não tinha como ser viral. Hoje em dia nós temos o Vozinha com quase 30 milhões de seguidores e o marketing portanto, o próprio presidente do Instituto de Turismo admitir que temos que mudar o paradigma de promoção do destino. Isso quer dizer que há muita coisa a ser feita, quer dizer que há muito trabalho a ser feito. Portanto, eu não estou... E é preciso aproveitar, porque esta onda pode não durar por muito tempo também. Claro, é uma janela que abriu, sim, mas é uma janela que vai fechar. Temos que saber tirar proveito disso, atempadamente. Sim, mas quer dizer que nós temos que fazer o trabalho de casa. Quer dizer que disciplinas que nós não dominamos, temos que passar a dominar, para podermos tirar proveito dessa grande demanda. Porque a demanda vem através de voos, os voos são limitados, tem um número de cadeiras, mesmo que venham cheios, tem que vir com reservas. Portanto, não há digamos, uma invasão das ilhas para além da capacidade que as ilhas têm. Mas, de qualquer forma, a sobrecarga, portanto, o turismo não é uma mão única. O turismo também traz desafios. E, portanto, quer dizer que o país tem que se organizar de outra forma. Saúde, saneamento, tudo isso tem que estar atrelado. Anos atrás, eu vi a reportagem portanto, das agências de turismo. Portanto, anos atrás, a minha equipa tinha proposto a criação de uma Destination Management Organization, que é uma entidade que faz a gestão do destino, faz a gestão do marketing, faz a gestão das crises, faz a gestão do diálogo necessário entre os operadores. Esta entidade nunca foi criada, portanto, pensou-se que o Instituto do Turismo seria capaz de ter esse papel. Mas o DMO não é uma entidade pública, o DMO é uma entidade pública e privada, portanto, é uma entidade necessariamente liderada pelo privado com suporte público, para que tenha essa flexibilidade, essa agilidade empresarial que a própria Federação demonstrou nesse processo. E o papel do privado neste caso é fundamental? Sim, com certeza. Para tirarmos proveito a própria Federação é uma organização da sociedade civil, sim, não é? Cofinanciada pelo governo, mas também gera fundos próprios. Portanto, não sei se eu estou entrando na sua seara, mas é isso. É necessário de fazer parcerias entre o público e o privado e não esquecer nunca a diáspora como uma extensão do nosso próprio Estado. Mário Semedo, com esta participação que Cabo Verde manteve neste Mundial, dizem que a Federação me aliou algum dinheiro. Isto quer dizer que já pode ultrapassar alguns problemas para preparar-se da melhor forma para o Mundial 2030 e mesmo para os próximos compromissos internacionais? Ou não é tão bem assim como todos dizem, pensando que a Federação já está a nadar em dinheiro? Não, vamos por parte. Não está a nadar em dinheiro, primeira coisa. Segundo, não é verdade que a Federação tenha alcançado o direito a 20 e tal milhões de dólares. Como estão a propagar. Não, não é verdade. Absolutamente é falso.
Segunda, a terceira questão é que nós recebemos os dinheiros da FIFA, mas temos responsabilidades. Primeiro, temos dívidas que nós assumimos para nos qualificarmos para o Mundial. Temos dívidas que nós temos para a nossa participação no Mundial. Que não é barata. Não é barata. E temos compromisso com os nossos jogadores e a equipa técnica, o staff, porque nesse tipo de competições há sempre compromissos. Por exemplo, temos os prémios dos jogos, temos os prémios de qualificação, que é um prémio por objetivo, e temos os prémios de participação no Mundial. Tudo isso sai do dinheiro que vamos receber, que ainda não recebemos. Que ainda não chegou. Exatamente, que ainda não recebemos. Mais ainda, há outros compromissos que nós assumimos, que as pessoas têm que saber, como acontece com todas as outras seleções. Por exemplo, digo-lhe que cada jogador teve direito a levar 2 elementos da família para os Estados Unidos. Isso tudo sai às custas da Federação. Como acontece com Portugal, com o Senegal, com todas as outras seleções. Quer dizer, as pessoas têm que entender que nós recebemos, ou vamos receber da FIFA, mas também vamos ter que honrar os nossos compromissos que nós assumimos. Não é isso que as pessoas pensam, que estamos a nadar em dinheiro. É absolutamente falso, não é verdade que a Federação tenha ganho 20 e tal milhões de dólares, não é verdade. Portanto, as pessoas têm que deixar... Mas qual é o montante que a Federação tem direito ao passar por os 16 avos de final? Porque às vezes também as pessoas especulam porque não têm acesso à informação correta. Sim, mas não devem especular. Devem perguntar e Sim. devem esclarecer-se para que tenham dinheiro. Portanto, a Federação vai ter direito a mais ou menos 14 milhões de euros entre a nossa participação, a preparação, a nossa participação e a nossa passagem para 16 avos. os 16 avos. Portanto, é isso que a Federação tem. E o dólar não está muito alto. Claro. Está baixo. Neste momento, sobretudo. Portanto, é bom. Agora, um desafio que a Federação terá pela frente, com certeza, é garantir esses jogadores que participaram no Mundial para os próximos desafios. Tem algum risco de serem piscados por outros países, já que agora estão todos apetecíveis? Mesmo o nosso selecionador bobista? Isso é um fenómeno do futebol. Nós sempre trabalhamos e sempre gerimos estas situações. Se reparar, houve vários treinadores da seleção que foram atraídos por outros mercados, chamemos assim, e continuamos a trabalhar e continuamos a ter resultados. Márcio Medo já está a prever esta situação? Não estou a prever, mas o que eu penso é que é uma situação possível, mas que saberemos certamente ultrapassar esta situação. Não há nenhum tipo de problema. Os jogadores que estão vinculados à seleção não podem representar a outras seleções, mas temos vários jogadores também que, neste momento, terão oportunidade de pertencerem à seleção. Porque teve casos de jogadores antes que não quiseram vestir as camisolas de Cabo Verde, outros até que voltaram atrás. Agora, com esta projeção, se calhar, vamos também ter problemas com isso. Eu acredito que sim. Eu acredito que agora qualquer jogador veja que a seleção de Cabo Verde é uma montra, é um palco interessante. Portanto, acredito que poderão vir ou poderão interessar-se mais pessoas para a seleção nacional. Mas isso é um fenómeno de futebol, uns saem, outros entram. Já estão acostumados com isso? Não, isso é absolutamente normal. Não há nada de mais e espero que as pessoas entendam que este país e esta seleção trabalhou, mostrou ao mundo o que é capaz de fazer e criou oportunidades também para esses jogadores. Como disseste bem, houve jogadores que
na altura, não quiseram vir. Pois. Para, no termo crioulo, Injuto Cabo Verde. Aquela é que é a palavra. Exatamente. Mas nós continuamos a trabalhar com outros jogadores, porque nós temos um projeto, nós temos os nossos objetivos que nós estabelecemos. Nós definimos uma estratégia de relançamento da seleção nacional. É isso que é importante. No futebol, futebol é um jogo coletivo, não é um jogo individualizado. Portanto, o importante é que o coletivo funcione em todos os aspectos. Não há nenhum tipo de problema. Como agora, por exemplo, como o brasileiro quer fazer com o Vozinha, exaltando o Vozinha lá em cima, esquecendo-se dos demais membros da seleção. Ainda bem que a fama não subiu à cabeça de ninguém e o coletivo funcionou. Não, eu acho muito bem que eles divulguem o Vozinha, mas repara, nós estamos a fazer a gestão, não podemos cair nessa das redes sociais ou da comunicação social. Temos que fazer a gestão e sabemos como fazer. Isso que é mais importante, Nazaré. É muito importante que o Vozinha esteja a ser muito divulgado, muito promovido a nível da imprensa internacional e particularmente da imprensa brasileira, mas nós temos que estar preparados para assumir o risco dessa tanta divulgação do Vozinha. Isso é absolutamente normal. Nós não vamos ter problemas, acredite-se que nós não vamos ter problemas com toda essa fama do Vozinha, do bobista, de quem quer que seja. O importante é que continuemos a trabalhar numa perspectiva coletiva, numa perspectiva de é preciso gerir mesmo as emoções também. As emoções. Portanto, não podemos cair nessa tentação de nos exaltarmos em detrimento dos outros. Aristides, toda esta projeção de Cabo Verde feita pelos Tubarões Azuis, pela nossa seleção nacional, chama-nos também a atenção de que há outros Tubarões Azuis lá fora que podem dar o seu contributo para o desenvolvimento desse país, os mais diferentes níveis, quando solicitados. É preciso que as autoridades, que o país se empenhe também nisso. Sim, há muito tempo que se fala em como mobilizar a diáspora em Cabo Verde. Portanto, é sabido que em Cabo Verde temos escassez de quadros em diversas áreas e o país enfrenta uma situação de fuga de cérebros. Portanto, é como que uma praga dos países do terceiro mundo que, por não terem condições internas, em termos de infraestruturas, em termos de organização, os seus melhores quadros fogem. Portanto, em termos até de salário, de condições de trabalho, os seus melhores quadros fogem para trabalhar nos outros países lá fora. Portanto, isso eu disse que nós estamos todos inspirados em Cabo Verde. O Sr. Presidente da República falou sobre esse conceito de transnacionalidade e lembrou-me um trabalho que eu fiz nos Estados Unidos há uns anos que trata desse tema. Portanto, transnacionalidade quer dizer que é uma rede de pessoas que está ligado por laços sociais, familiares e que transcende, portanto, as fronteiras do país. E Cabo Verde é considerado por muitos autores uma nação que precede o Estado. Portanto, já éramos um povo, já éramos uma nação, antes de haver o próprio Estado. E esse Estado, portanto, é organizado de forma secular. É concentrado aqui na capital, é concentrado no Parlamento e, portanto, não chega à diáspora. Portanto, e o desafio de mobilização da diáspora é um desafio que atravessa todos os setores. O trabalho que a seleção fez, eu creio que é um exemplo do que é que pode ser feito em todas as áreas. Portanto, porque há também os médicos, temos a associação, por exemplo, dos médicos cabo-verdianos residentes nos Estados Unidos da América, que vêm cá todos os anos prestar esse trabalho solidário. E organizações pontualmente fazem esse trabalho de apoiar Cabo Verde. Até antes da independência, há registros de cidadãos nos Estados Unidos a mobilizar milho para mandar para Cabo Verde para combater as fomes. Portanto, a mobilização da diáspora sempre foi um desafio. Até na própria luta para a independência nacional houve uma grande mobilização
da diáspora. A diáspora sempre esteve presente e quando a diáspora participa de forma organizada, portanto, isso é um dos aspectos que qualifica a nossa transnacionalidade, é o fato de ser uma transnacionalidade baseada em relações familiares e não em relações organizacionais. No caso da Federação, é um exemplo do que é que quando uma organização portanto, traz objetivos, traz projetos, cria ambição das partes, portanto, cria um interesse... Patriotismo também, porque dos 26 convocados do Bubista, acho que 14 nasceram fora. Né? Mais ou menos, mas isso reflete a própria nação cabo-verdiana. Nação diaspórica, pois. Temos uma nação que a maioria é da diáspora e isso reflete na seleção nacional. Há dados curiosos que as pessoas às vezes têm que entender isso. Por exemplo, se reparar, os 3 melhores marcadores de sempre da seleção nacional são jogadores que nasceram, cresceram e competiram aqui em Cabo Verde. Isso é um dado extremamente interessante. Os 3 ou 4 mais internacionais jogadores cabo-verdianos de todos os tempos também são essas mesmas pessoas que nasceram, cresceram, competiram aqui em Cabo Verde. Portanto, isso mostra também que há um trabalho feito em Cabo Verde com qualidade que terá que ser reconhecido. Não é essa narrativa que alguma imprensa... Os melhores são repescados lá fora. Não é verdade. E é preciso, Mário, é preciso, se calhar, apostar mais nas formações aqui, nos nossos clubes, nos nossos treinadores, que sim, hoje... para que possamos ter mais jogadores residentes, inclusive. Naturalmente que sim. Porque é importante que a formação seja melhorada, seja aperfeiçoada aqui em Cabo Verde. Nós estamos de acordo. As escolas de futebol, o perfil do formador aqui em Cabo Verde terá que ser melhorado. E temos que ser mais exigentes nesse aspecto. Temos que fiscalizar as escolas, temos que certificar as escolas, porque há muita coisa que se poderá dizer em relação às escolas de formação aqui em Cabo Verde. Não são rosas, não são mar de rosas. Há muita coisa. Há muita coisa. E temos que, um dia, descodificar alguma coisa que existe aqui em relação à formação aqui em Cabo Verde, em relação às pessoas que estão à frente das escolas de futebol. Temos que dizer essas coisas, porque isso não é tão bem como aparece. Não é tão bem como aparece. Temos que definir uma lei quadro das escolas de formação, temos que definir o perfil dos formadores, porque há muita coisa que se calhar seria caso para fazermos um fórum sobre o futebol nesse pós-mundial. Nós temos... Para pôr alguns pontos. A Federação tem organizado algum fórum sobre isso. Já organizamos um congresso sobre o futebol feminino. As coisas deram resultado. E estamos a propor agora um congresso, qualquer coisa semelhante, sobre o futebol de Cabo Verde, com a participação de todos. Temos que ouvir os clubes, temos que ouvir as associações, temos que ouvir a sociedade relativamente à questão do futebol numa perspectiva de desenvolvimento. Temos que falar isso. Muito obrigada, meus senhores.